Oi galera, tudo bem? Gente, então hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa e ciências, tá? Nós vamos ver em língua portuguesa agora o uso do tio, tá? Então podem pegar a apostila e abrir lá na página 24. A gente vai fazer as atividades usando o tio. Então o tio é aquela minhoquinha que a gente usa em cima de algumas letrinhas, tá? Então vamos começar a fazer as atividades aqui, ó. Observe as imagens e escreva o nome das frutas que constam no cardápio que você leu. Aqueles cardápios que a gente viu na outra aula, tá? Então a primeira aqui, ó, mamão. Então, se eu não colocar o tio no segundo A do mamão, a gente lê mamal, né? Então para dar esse som de ão, por isso que a gente usa esse tio, tá? Então a gente coloca o tio em cima do A e fica esse som de ão, tá? Mesma coisa no limão e a mesma coisa no melão, tá? Então sempre que a gente quiser dar esse som de ão, a gente coloca o tio em cima do A, tá? O som final dessas palavras é igual ou diferente? É igual, né? Todas elas terminam com ão, tá? Letra B. Circule as letras que representam o som final do nome dessas frutas. Então, vocês vão circular o ão, tá? A, o e o tiozinho em cima do A. No cardápio, há outras palavras com a mesma terminação, mas que não são frutas. Encontre e copie aqui. Então, lá no cardápio, vocês têm outras palavrinhas que terminam com ão, tá? Não são frutas. Então, você tem que procurar lá no cardápio quais são as outras. São duas palavrinhas que também terminam com ão. Procurem lá e escrevam nessa linha aqui, tá? Agora leia em voz alta estas palavras que dão nome a frutas que também constam no cardápio. Maçã e maracujá, tá? Então, duas frutas que tem lá no cardápio também. O som representado pela letra A nas sílabas destacadas é semelhante ou diferente, gente? Ó, maçã e maracujá, tá? O maçã é um som mais nasal, eu falo mais para dentro. Maracujá já abre mais a boca para falar. Então eles são sons diferentes, tá? Então, ó, note tanto na palavra maçã como nas palavras mamão, limão, melão, foi utilizado o sinal do tio sobre a vogal A. Esse sinal chama-se tio e é usado para indicar o som nasal, tá? Então, sempre que vocês quiserem dar esse som nasal, maçã, hortelã, tá? Como se tivesse um N no final da palavrinha, maçã, né? Você coloca um tio em cima da letrinha A, tá? Então, sempre é legal vocês estarem pronunciando a palavra para vocês dizerem, ah, vai o tio, não vai o tio, tá bom? Com a ajuda do professor ou de um colega, escreva o nome dos alimentos a seguir. Então, tem lá maçã, o segundo ali é hortelã, lembrando do tio lá no último A, tá? Avelã e romã. Todos eles têm esse somzinho nasal, tá? Se eu não colocar o tio, fica maçã, hortelã, avelã e romã. Daí tá errado, tá? Tem que colocar o tio para dar esse somzinho do no final. O que há em comum nas palavras que você escreveu? Todas elas, então, terminam com o A e o tio em cima do A, o A, né? Então, escrevam lá. Continuando. Acompanhe a leitura do texto. Então, eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer as atividades, tá? Confira dicas de lanches saudáveis para crianças. Segundo pediatras do Departamento Científico de Nutrologia da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, o lanche ideal deve conter um líquido para repor as perdas com atividades físicas. Então, sucos, chás, água de coco, engarrafados ou em embalagem, Tetra Pak, preferencialmente sem açúcar. Uma fruta para consumir com casca ou cuja casca pode ser retirada com facilidade,
maçã, banana, pera, morango, uva, e um tipo de carboidrato, para fornecer energia, como os pães integral, de forma, pão sírio, biscoitos sem recheio, bolos caseiros e um tipo de proteína, como queijos, requeijões, iogurte, somente se for possível manter em temperatura adequada. Há ainda a indicação de alimentos que nunca devem entrar na lancheira. São eles: snacks e salgadinhos de pacote, refrigerantes, bebidas isotônicas, balas, bolos com recheios e cremes, e frituras e biscoitos recheados. Tá? Então, esse texto de uma pediatra falando qual é o lanche ideal, né? Qual é o lanche saudável para vocês levarem para a escola. Então, ela fala ali o que deve ter e o que deve não ter. Vamos ver. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir e depois registre suas respostas. Qual é o assunto do texto, então? Gente, qual que é o assunto do texto? Uma pediatra falando qual é o lanche saudável para levar para a escola. Né? Esse é o assunto geral do texto. Como é o lanche ideal segundo o texto? Então, o que tem que ter no lanche ideal? Tem que ter uma bebida, um líquido, uma fruta, um carboidrato e uma proteína. Esse é o lanche ideal. Quais são os alimentos que, de acordo com o texto, nunca devem entrar na lancheira? Copie-os aqui. Nós vamos voltar lá no texto e ver quais que não devem entrar na lancheira. Lembra que ela fala do salgadinho, das bolachas recheadas, dos bolos com recheio? Então, esses não devem entrar na lancheira. Vocês vão copiar todos eles nessa linha aqui, tá? D. O que significa dizer que esses alimentos nunca devem entrar na lancheira? O que quer dizer isso, gente? Que nunca devem estar na lancheira? Que esses alimentos não devem ser consumidos, né? Não é o ideal esses alimentos serem consumidos. Letra E. Você consome os alimentos citados na primeira parte do texto e os alimentos citados na segunda parte do texto. Então, essa resposta é pessoal, cada um vai fazer a sua. Está perguntando se vocês comem os alimentos ali que é saudável, que ela citou no texto, e se vocês comem também os alimentos que não devem entrar na lancheira, tá? Cada um vai responder nessas linhas aqui, certo? 3. O cardápio apresentado na página 21 segue as orientações do texto? Vamos voltar lá na página 21. Vamos voltar lá na página 21 para a gente ver o cardápio, para a gente relembrar lá o cardápio, tá? Peraí. Então, ó, o cardápio. Lembrando que todos os dias da semana tem uma fruta, uma bebida e um carboidrato com uma proteína, tá? Então, ele segue as orientações do texto lá? Sim, ele segue, né? Então, vamos ver qual será a resposta certa. Então, ó, não, porque o cardápio não segue uma ordem na apresentação dos alimentos, não é essa. Sim, porque o cardápio apresenta opções de frutas, bebidas e carboidratos, essa pode ser a resposta. Não, porque o texto fala em proteínas e no cardápio não tem proteínas. Sim, porque o cardápio apresenta todos os principais elementos citados no texto, ou seja, fruta, líquido, carboidrato e proteína. Então, a resposta certa é os dois sim, tá? O verdinho e o roxo, tá? Gente, então, de língua portuguesa, a gente finaliza aqui. Sozinhos para vocês fazerem o caderno de atividades, página 13 e 14, tá bom? Agora podem abrindo lá no de ciências, eu vou mudar aqui também já, pra gente começar a de ciências, tá bom? Vamos abrindo na página 13, página 13. Então, em ciências, a gente estava vendo a questão dos tipos de materiais, das propriedades dos materiais.
a gente viu alguns materiais como eles eram antigamente, né? E as mudanças que eles tiveram, as melhorias que eles tiveram para se adequar melhor na sua função. Hoje a gente vai entrar na invenção do plástico, tá? Então, atualmente, vários objetos são feitos de plástico. Esse material é usado em construções, automóveis e muitos outros objetos. No entanto, o plástico só foi desenvolvido há cerca de 100 anos. Antes disso, utilizava-se vidro, cerâmica, madeira e outros materiais que já existiam na época. Então, gente, o plástico, ele tem mais ou menos 100 anos de existência. Antes do plástico existir, eles usavam esses outros tipos de materiais aqui, vidro, cerâmica, madeiras, tá? O plástico foi substituindo esses materiais por ser mais leve e resistente, além de mais barato. O problema é que o plástico demora muito tempo para se decompor na natureza. Por essa razão, ele pode ficar acumulado no ambiente por mais de 400 anos, tá? Então, o plástico ele foi substituindo esses outros tipos de materiais porque ele é mais resistente, ele é um material mais barato, só que ele demora muito para se decompor na natureza, tá? Quando você não usa mais o plástico e joga fora, ele demora cerca de 400 anos para se decompor na natureza. Isso não é bom para a natureza, tá? A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo, mas atualmente já existem plásticos produzidos a partir de outras matérias-primas, como a cana-de-açúcar, que causam menos prejuízos à natureza. Então nós temos aqui as sacolas biodegradáveis, que são capazes de se decompor em alguns meses na natureza. E nós temos aqui, nesse lado da página, ele falando que um simples canudo plástico pode causar muito estrago. Isso acontece porque esse objeto é muito leve e é carregado facilmente até os rios e oceanos. Nesses ambientes, o canudo pode se dividir em pedaços menores e ser confundido com alimentos dos animais aquáticos. Por isso que, hoje em dia, a maioria dos lugares já adotou aquele canudo de papel, né? Que ele se desmancha mais fácil. Porque o plástico acontece isso, o vento acaba levando para os rios, para os mares, e os animais acabam comendo e acabam matando os animais, tá? Então, quem puder evitar de usar esses canudos de plástico, é melhor, tá? Hoje em dia tem canudo de metal, você pode levar e lavar, né? Canudo daquele plástico mais durinho, que você pode também guardar, tá bom? Então, continuando. Vamos fazer alguns exercícios agora. Alguns objetos que utilizamos atualmente são muito diferentes de quando foram desenvolvidos. Observe a imagem de uma máquina de lavar antiga e de uma atual. Então aqui tem a imagem, máquina de lavar antiga, olha como era diferente, e a atual. Que diferenças você observou entre as duas máquinas de lavar? Gente, o que tem de diferente então? O tamanho, o formato, o tipo do material que elas são feitas, né? Letra B. De que materiais eram feitas as máquinas de lavar antigas e as modernas? Do que era feito, será, essa máquina antiga aqui, De madeira, né? E agora as modernas são feitas do quê? De metal, tem os pedaços de plástico, né? Olha como mudou. Máquina antiga para atual. C. Por que alguns objetos passaram a ser produzidos com materiais diferentes daqueles usados antigamente? Por que vocês acham que mudou, gente? Porque ao decorrer do tempo, né, as pessoas perceberam que uma máquina de lavar desse jeito não era tão funcional como uma moderna de hoje. Então eles foram aperfeiçoando para a melhoria do consumo do produto, tá? Os antiquários são locais onde é possível encontrar objetos antigos. Observe algum desses objetos na imagem a seguir. Então aqui, é um antiquário com vários objetos antigos. Circule na imagem do antiquário um relógio, um aparelho de som e um telefone. Nós vamos procurar lá na imagem de vocês no livro, onde está o relógio, um aparelho de som e um telefone, e circular. B. Desenhe como esses três objetos são atualmente
e escreva o nome dos materiais de que cada um deles pode ser feito. Então, vocês vão fazer isso numa folha separada, tá? Como que esses objetos são atualmente e o nome dos materiais que eles podem ser feitos. Agora nós vamos entrar em consumos de materiais. Vamos lá. O número de pessoas no mundo vem crescendo de forma acelerada. Com isso, as cidades também crescem, a quantidade de automóveis nas ruas aumenta e é necessário mais solo para a agricultura e a pecuária, mais água, mais energia, mais combustível, entre outros. A cada dia que passa, os seres humanos consomem mais recursos da natureza. É importante lembrar que o consumo exagerado de produtos leva ao uso excessivo de recursos naturais, provocando danos ao ambiente. Um exemplo disso é o plástico, que demora anos para se decompor na natureza. Você já pensou na quantidade de embalagens plásticas que vêm com o produto que compramos? Os seres humanos estão produzindo e consumindo cada vez mais. Porém, nosso planeta não vai aumentar de tamanho. Então fica a pergunta: será que precisamos de todos os produtos que consumimos? A gente já falou um pouquinho disso em geografia no bimestre passado, que a gente viu quanto de água que cada objeto, alguns objetos precisa, né, para ser feito. E aqui a gente está vendo o quanto que demora de alguns objetos para se decompor na natureza, né? Então, será que a gente precisa mesmo consumir tantos produtos assim? Né? Fica essa pergunta para vocês refletirem. Será que é necessário o consumo de tantos produtos? Olha, tem um desenho aqui, ó, uma criança com um monte de brinquedo, computador, videogame. Além do consumo consciente, outra forma de diminuir o uso do recurso da natureza é a reciclagem. Também já falamos sobre isso. Muitos materiais podem ser reciclados, ou seja, transformados em novos produtos. Mas para que isso aconteça, eles precisam ser separados daqueles que não podem ser reciclados, como os restos de comida. Em locais públicos é comum a presença de lixeiras com cores específicas para cada tipo de material. Mas em casa, separar o lixo reciclável do não reciclável já vale, tá? Então, em lugares públicos, vocês vão ver que tem as lixeiras com os tipos de material: plástico, papel, vidro. Em casa, você já separando o que é reciclado do que não é reciclado, já é uma ajuda e tanto, tá? Agora que você já sabe da importância da separação dos materiais para que possam ser reciclados, que tal compartilhar essa informação com seus amigos e familiares e espalhar bons hábitos de cuidados com a natureza? Gente, quem que separa o lixo em casa? Né? Então, se vocês não separam, vamos começar. Coloca uma lixeira lá só para material reciclado e outra só para resto de comida, coisas que não dá para ser reciclado. E comecem a espalhar essa ideia, veja nas outras casas quem que não faz isso e falem para fazer, porque isso é muito importante para a natureza, tá bom? Continuando. Você sabia que no Brasil quase todas as latas de alumínio são recicladas? Observe uma representação desse processo. Então, este é o símbolo que indica que um objeto pode ser reciclado. Então, sempre que tiver esse símbolo aqui é porque o objeto pode ser reciclado, tá? Então, ó, a latinha aqui, ó, foi usada, foi jogada no lixo, veio para a fábrica, transformou em metal e transformou na latinha de novo. Metal não, alumínio, perdão. E assim vai o processo. As latas usadas são levadas para as indústrias, onde são transformadas em rolos de alumínio, que podem se tornar latas novas ou outros produtos desse material. Desembaralhe as letras e descubra o nome desse importante processo. Então, você tem que desembaralhar as letrinhas aqui e ver qual palavrinha que vai surgir, que é reciclagem. B. Complete a frase com a palavra correta. Nós podemos contribuir com esse processo fazendo a separação adequada do lixo, tá? 2. Observe a ilustração do artista polonês Paweł
sei lá, Cucux. Depois responda as questões. Então, ó, ele fez aqui esse desenho, tá? Em muitas histórias, um mapa do tesouro é colocado dentro de uma garrafa e ela é jogada no mar. Na ilustração de Paulo, o que foi colocado dentro da garrafa? Então, ó, o que foi colocado dentro da garrafa aqui, ó? Um bilhete com o símbolo do quê? Da reciclagem, tá? Isso que está dentro da garrafa. Um bilhete com o símbolo da reciclagem. Letra B. Qual foi a intenção do artista ao colocar esse símbolo no lugar de um mapa do tesouro, gente? O que vocês acham que o artista colocou? Porque geralmente o tesouro, o mapa, né, ele leva ao teu tesouro. Esse aqui, ó, ele colocou o símbolo da reciclagem no bilhete porque ele quer mostrar que a reciclagem ela pode contribuir para solucionar o problema do acúmulo do lixo, né? Então, para ter uma cidade mais limpa, um país mais limpo, um mundo mais limpo, tá? Então, por isso que ele colocou dentro do mapa um bilhete com o símbolo da reciclagem, tá bom? Para vocês fazerem sozinhos, vou deixar o caderno de atividades, páginas 57 e 58. Beijos, até amanhã.